Olá, seja bem-vindo ao canal Excelso. Eu sou a Thaís e esse é o vídeo 53 de 365 lendo a Bíblia Católica. Hoje eu lerei Josué, capítulos 21, 22, 23 e 24. Antes de começar a leitura, eu vou fazer uma breve oração. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Capítulo 21. As cidades levíticas. Os chefes de família dos levitas vieram ter com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Num, e com os chefes de famílias das tribos israelitas, e disseram-lhes em Silo, na terra de Canaã: O Senhor ordenou por Moisés que se nos dessem cidades para habitar, e juntamente seus arredores para nossos animais. E os israelitas deram, pois, de suas possessões, as seguintes cidades com seus arrabaldes aos levitas, segundo a ordem do Senhor. A sorte foi lançada para as famílias dos caatitas, e os levitas, filhos do sacerdote Araão, obtiveram por sorte 13 cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. Os outros filhos de Caate obtiveram por sorte 10 cidades das famílias das tribos de Efraim, de Dan e da meia tribo de Manassés. Tocaram por sorte os filhos de Gerson 13 cidades das famílias das tribos de Issacar, de Azer, de Naphtali e da meia tribo de Manassés em Bazã. Os filhos de Merari, segundo suas famílias, obtiveram 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zabulon. Os israelitas deram aos levitas essas cidades com seus arrabaldes, repartindo-as por sorte, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Da tribo dos juditas e da tribo dos filhos de Simeão, deram as cidades cujos nomes seguem. Elas foram dadas aos filhos de Araão, dentre as famílias dos caatitas, filhos de Levi, a quem caiu a primeira sorte. Foi-lhes dada na montanha de Judá a cidade de Arbe, pai de Enaque, que é Hebrom, com seus arrabaldes. Os campos, porém, e as aldeias dessa cidade foram dados como propriedade a Calebe, filho de Jafoné. Aos filhos do sacerdote Araão deram Hebrom e seus arrabaldes, a cidade de refúgio para o homicida, assim como Lebna com seus arredores, Jeter com seus arredores, Estemo com seus arredores, Olom com seus arredores, Dabir e seus arredores, Aim e seus arredores, Jeta e seus arredores, Bet-Sames e seus arredores, 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram-lhes Gabaon e seus arredores, Gabaá e seus arredores, Anatote e seus arredores, Almon e seus arredores, 4 cidades, total das cidades dos sacerdotes, filhos de Araão, 13 cidades com seus arredores. Os levitas das outras famílias dos filhos de Caate receberam por sorte cidades da tribo de Efraim. Deram-lhes Siquém, cidade de refúgio para o homicida, e seus arredores, na montanha de Efraim, Gazer e seus arredores, Sibsaim e seus arredores, Bet-Oron e seus arredores, 4 cidades. Da tribo de Dan, foram-lhes dadas Eutesse e seus arredores, Gebiton e seus arredores, Aialon e seus arredores, Gat-Remon e seus arredores, 4 cidades. Da meia tribo de Manassés, Tanak e seus arredores, Gat-Remon e seus arredores, 2 cidades.
Total 10 cidades com seus arredores para as famílias dos outros filhos de Caate. Aos filhos de Gerson, uma das famílias de Levi, foram dadas da meia tribo de Manassés, Golã, cidade de refúgio para o homicida em Bazã, com seus arredores, Bet-Terá com seus arredores, 2 cidades, da tribo de Issacar, Sezion e seus arredores, Dabarate e seus arredores, Jarmute e seus arredores, Enganim e seus arredores, 4 cidades. Da tribo de Azer, Masal e seus arredores, Abidom e seus arredores, Elcate e seus arredores, Robe e seus arredores, 4 cidades. Da tribo de Neftali, Sedes na Galileia, cidade de refúgio para o homicida e seus arredores, Ematidor e seus arredores, Cartã e seus arredores, 3 cidades. Total das cidades dos Gersonitas, segundo suas famílias, 13 cidades com seus arredores. As famílias dos filhos de Merari e o resto dos levitas deram da tribo de Zabulon, Jequinaã e seus arredores, Carta e seus arredores, Demna e seus arredores, Naalol e seus arredores, 4 cidades. Da tribo de Ruben, Bozor e seus arredores, Jaza e seus arredores, Sedimote e seus arredores, Meefate e seus arredores, 4 cidades. Da tribo de Gade, a cidade de refúgio para o homicida, Ramote em Galaade e seus arredores, Manaim e seus arredores, Rezebom e seus arredores, Jazer e seus arredores, ao todo 4 cidades. Total das cidades dadas por sorte aos filhos de Merari, segundo suas famílias, que formavam o resto dos levitas, 12 cidades. Total das cidades dos levitas no meio das possessões dos israelitas, 48 cidades com seus arredores. Cada uma dessas cidades tinha os seus arrabaldes ao redor. Assim foi com todas as cidades. Foi assim que o Senhor deu a Israel toda a terra que ele tinha jurado dar a seus pais. Eles possuíram-na e estabeleceram-se nela. E o Senhor deu-lhes repouso em todo o redor da terra, como tinha jurado a seus pais. Nenhum de seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou-os todos nas suas mãos. Não falhou nenhuma de todas as boas palavras que o Senhor tinha dito a Israel. Todas se cumpriram. Sorte das tribos da Transjordânia, capítulo 22. Josué convocou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Observastes, disse-lhes ele, tudo o que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e obedecestes a todos os mandamentos que vos dei. Durante todo esse tempo, até o dia de hoje, não abandonastes vossos irmãos, observando fielmente o mandamento do Senhor vosso Deus. Agora que o Senhor vosso Deus deu aos vossos irmãos o descanso que ele havia prometido, retomai o caminho de vossas tendas na terra que vos pertence e que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Tende muito cuidado, no entanto, de pôr em prática os mandamentos e as leis que vos prescreveu Moisés, servo do Senhor. Amar o Senhor vosso Deus, andar em todos os seus caminhos, guardar os seus mandamentos e unir-vos a ele, servindo de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Josué abençoou-os e os despediu, e eles voltaram para suas tendas. Ora, Moisés tinha dado a uma meia tribo de Manassés uma parte em Bazã. Por isso, Josué deu a outra meia tribo uma parte entre seus irmãos ao ocidente, aquém do Jordão. Despedindo-os para suas tendas, Josué deu-lhes esta bênção: voltais para vossas tendas com grandes riquezas, numerosos rebanhos, prata, ouro, bronze e ferro, e vestidos em grande quantidade, e reparti com vossos irmãos os despojos de vossos inimigos.
Os filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés separaram-se dos israelitas em Silo, na terra de Canaã, e retomaram o caminho da terra de Galaade, cuja propriedade tinha recebido por mandamento do Senhor, transmitido a Moisés. E tendo chegado aos distritos do Jordão que pertencem à terra de Canaã, os filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés levantaram ali, junto ao Jordão, um enorme altar que se podia ver de longe. Os israelitas, tendo ouvido que os filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés tinham levantado um altar de fronte da terra de Canaã, na região do Jordão, do lado dos israelitas, reuniram-se todos em Silo para irem combater contra eles. Enviaram aos filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés, na terra de Galaade, o sacerdote Finéias, filho de Eleazar, juntamente com 10 príncipes chefes de casas patriarcais, um chefe por tribo, sendo todos os chefes de casas patriarcais entre os milhares de Israel. Estes, chegando junto aos filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés, na terra de Galaade, disseram-lhes: Eis a mensagem da Assembleia do Senhor. Que infidelidade é essa que cometeis contra o Deus de Israel, desviando-vos hoje do Senhor e levantando um altar, o que é presentemente um ato de revolta contra ele? Porventura não nos basta o pecado de Fegor, do qual ainda hoje não estamos purificados, apesar do castigo que feriu a Assembleia do Senhor? E vós vos desviais hoje do Senhor. Se vos revoltais hoje contra o Senhor, amanhã sua cólera se inflamará contra toda a Assembleia de Israel. Se julgais que a terra de vossa herança é impura, passai para a terra que é propriedade do Senhor, onde se acha sua morada, e instalai-vos no meio de nós. Mas não vos revolteis contra o Senhor, nem contra nós, construindo outro altar além do altar do Senhor nosso Deus. Não houve uma explosão de cólera do Senhor contra toda a Assembleia de Israel, quando Acã, filho de Zaré, pecou contra o que estava voltado ao interdito? E não foi só ele que pereceu por causa de seu crime. Os filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés responderam aos chefes dos milhares de Israel: Deus Todo-Poderoso, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor sabe, e Israel o saiba, se foi por espírito de revolta e por infidelidade para com o Senhor, que ele não nos poupe neste dia. Se foi para desviar-nos do Senhor que levantamos um altar, e se foi para oferecermos sobre eles holocaustos, oblações e sacrifícios de ações de graça, o Senhor mesmo nos peça conta disso. Se o fizemos, foi antes por temor de que vossos filhos digam um dia aos nossos: Que tendes vós em comum com o Senhor, Deus de Israel? O Senhor pôs o rio Jordão como fronteira entre nós e vós. Ó filhos de Ruben e de Gade, não tendes parte com o Senhor, e desse modo vossos filhos poderiam afastar os nossos do culto do Senhor. Por isso combinamos entre nós, construamos um altar, não para holocaustos e sacrifícios, mas para que seja um testemunho entre nós e vós, entre os nossos filhos e os vossos, de que prestamos cultos ao Senhor em sua presença, oferecendo-lhe nossos holocaustos, nossos sacrifícios e nossas ações de graças, para que vossos filhos não digam amanhã aos nossos: Vós não tendes parte com o Senhor. Se, pois, amanhã eles nos falarem assim, a nós ou aos nossos descendentes, poderíamos responder-lhes: Vede a forma do altar do Senhor que nossos pais construíram, não para holocaustos e sacrifícios, mas para servir de testemunho entre nós e vós.
longe de nós o pensamento de querer revoltar-nos contra o Senhor, desviando-nos hoje dele por termos construído um altar para holocaustos, oblações e sacrifícios fora do altar que está diante da morada do Senhor nosso Deus. Tendo ouvido as palavras dos filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés, o sacerdote Finéias e os príncipes da assembleia, chefes dos milhares de Israel que o acompanhavam, deram-se por satisfeitos. Então o sacerdote Finéias, filho de Eleazar, disse aos filhos de Ruben, de Gade e de Manassés: reconhecemos hoje que o Senhor está no meio de nós, visto que não cometestes este pecado contra ele, e salvastes assim os israelitas da mão do Senhor. O sacerdote Finéias, filho de Eleazar, deixando os filhos de Ruben e de Gade, voltou com os príncipes da terra de Galaade para a terra de Canaã, para junto dos israelitas, e fez-lhes um relatório de tudo. Alegraram-se com isso, bendisseram a Deus e não pensaram mais em sair contra eles para devastar a terra habitada pelos filhos de Ruben e de Gade. Por isso os filhos de Ruben e de Gade chamaram ao altar que tinham construído Ed, porque disseram eles: ele é testemunho entre nós de que o Senhor é o verdadeiro Deus. Capítulo 23. Discurso de Josué ao povo. O Senhor tinha dado desde há muito tempo tranquilidade a Israel e o livrara de todos os inimigos dos arredores. Josué, sendo já velho e avançado em idade, convocou todo o Israel e seus anciãos, seus chefes, seus juízes e seus oficiais, e disse-lhe: eis que estou velho, de idade muito avançada, e vistes tudo que o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações diante de vós, porque é o Senhor vosso Deus quem combateu por vós. Vede, reparti entre vós por sorte todos esses povos que restam a combater. É a herança de vossas tribos, assim como aqueles que exterminei desde o Jordão até o Mar Grande do Ocidente. O Senhor os expulsará e os despojará em vosso proveito, e sua terra se tornará vossa propriedade, como vos prometeu o Senhor vosso Deus. Esforçai-vos, pois, em pôr prática tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, e não vos desvieis dela nem para a direita nem para a esquerda. Não vos mistureis com esses povos que ficaram habitando entre vós. Não invoqueis o nome de seus deuses e não jureis por eles. Guardai-vos de prestar-lhes culto e adorá-los. Mas permanecei unidos ao Senhor vosso Deus, como fizeste até hoje. O Senhor despojou em vosso favor grandes e poderosas nações. Até o presente ninguém vos pôde resistir. Um só dentre vós punha em fuga 1000 inimigos, porque o Senhor vosso Deus combatia por vós, como ele vos tinha prometido. Tende, pois, grande cuidado em amar o Senhor vosso Deus. Se vos desviardes e vos unirdes aos restos dessas nações que habitam entre vós, misturando-vos a elas e contraindo com elas matrimônio, sabei que o Senhor vosso Deus não continuará a despojá-las em vosso proveito. Elas se converterão para vós em laços e ciladas, azorragues sobre os vossos rins e espinhos nos vossos olhos, até que tenhais desaparecido desta terra fértil que vos deu o Senhor vosso Deus. Eis que me vou hoje pelo caminho de toda a terra. Reconhecei de todo o vosso coração e de toda a vossa alma que de todas as boas palavras que pronunciou em vosso favor o Senhor vosso Deus, nenhuma só ficou sem efeito. Todas se cumpriram e não falhou uma sequer. Ora,
assim como se realizaram todas as boas promessas que o Senhor vosso Deus vos fez, assim também mandará sobre vós todos os males de que vos ameaçou, até que vos extermine de sobre esta terra fértil que ele vos deu. Se vos violardes a aliança que o Senhor vosso Deus fez conosco, indo servir outros deuses e prostrar-vos diante deles, o furor do Senhor se inflamará contra vós, e sereis depressa tirados dessa excelente terra que vos deu. Renovação da aliança e morte de Josué. Capítulo 34. Josué convocou a Siquém todas as tribos de Israel, seus anciãos, seus chefes, seus juízes e seus oficiais. Eles apresentaram-se diante de Deus, e Josué disse a todo o povo: Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel. Outrora, vossos ancestrais, Taré, pai de Abraão e de Nacor, habitavam além do rio e serviam a deuses estrangeiros. Tomei vosso pai Abraão do outro lado do Jordão e conduzi-o à terra de Canaã. Multipliquei sua descendência e dei-lhe Isaque, a qual dei Jacó e Esaú, e dei a este último a montanha de Seir. Jacó, porém, e seus filhos desceram ao Egito. Depois mandei Moisés e Arão, e feri o Egito com tudo o que fiz no meio dele, e em seguida vos tirei de lá. Fiz sair vossos pais do Egito, e quando chegastes ao mar, os egípcios perseguiram vossos pais com carros e cavalheiros até o Mar Vermelho. Os israelitas clamaram ao Senhor, o qual pôs trevas entre vós e os egípcios, e fez vir o mar sobre eles, cobrindo-os. Vistes com os vossos olhos o que fiz aos egípcios, e os vossos olhos o que E depois disso habitastes muito tempo no deserto. Conduzi-vos em seguida à terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão. Eles combateram contra vós, mas eu os entreguei em vossas mãos. Tomastes posse de sua terra, e eu os exterminei diante de vós. Balaque, filho de Sefor, rei de Moabe, combateu contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para vos amaldiçoar. Mas eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e tirei-vos da mão de Balaque. Passastes o Jordão e chegastes a Jericó. Combateram contra vós os homens dessa cidade, bem como os amorreus, os fariseus, os cananeus, os heteus, os gergeseus, os heveus, os jebuseus, e eu os entreguei todos nas vossas mãos. Mandei adiante de vós vespas que expulsaram os 2 reis dos amorreus, não com vossa espada, nem com vosso arco. Desse modo, dei-vos uma terra que não lavrastes, cidades que não construístes, onde agora habitais, vinhas e oliveiras que não plantastes, das quais comeis agora os frutos. Agora, pois, temei o Senhor, e servi-o com toda a retidão e fidelidade. Tirai os deuses que serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi o Senhor. Porém, se vos desagrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses a quem serviram os vossos pais além do rio, se aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porque, quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O povo respondeu: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir outros deuses. O Senhor é o nosso Deus, Ele que nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e que operou à nossa vista maravilhosos prodígios, e guardou-nos ao longo de todo o caminho que percorremos, entre todos os povos pelos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas essas nações, assim como os amorreus que habitam na terra.
nós serviremos o Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: Vós não podereis servir o Senhor, porque Ele é um Deus santo, um Deus zeloso que não perdoará vossas rebeliões e vossos pecados. Se abandonardes o Senhor para servir outros deuses, Ele se voltará contra vós e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Não, clamou o povo, porque é ao Senhor que nós queremos servir. Josué disse-lhes: Sois testemunha contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para prestar-lhe culto. Somos testemunhas, responderam eles. Agora, pois, tirai os deuses estranhos que estão no meio de vós e inclinai os vossos corações para o Senhor, Deus de Israel. Nós serviremos o Senhor nosso Deus, respondeu o povo a Josué, e obedeceremos a sua voz. Desse modo, Josué fez um pacto naquele dia com o povo e deu-lhe em Siquém leis e prescrições. Josué escreveu tudo isso no livro da lei de Deus, tomou em seguida uma pedra muito grande e erigiu-a ali, debaixo do carvalho que estava no santuário do Senhor, e disse a todo o povo: Esta pedra servirá de testemunho contra nós, porque ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Ela servirá de testemunho contra vós, para que não abandoneis o vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua propriedade. E aconteceu depois disso que Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no na terra de sua possessão, em Tamnat-Saré, na montanha de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Durante todo o tempo da vida de Josué, Israel serviu o Senhor, bem como enquanto viveram depois dele os anciãos que conheciam tudo o que o Senhor tinha feito em favor de Israel. Sepultaram também em Siquém os ossos de José, que os israelitas tinham trazido do Egito. Depuseram-nos na porção da terra que Jacó havia comprado aos filhos de Emor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, que se tornou propriedade dos filhos de José. Eleazar, filho de Araão, morreu também. Enterraram-no em Gabaá, cidade de Finéias, seu filho, que lhe tinha sido dado na montanha de Efraim. Palavra do Senhor, graças a Deus.